Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Silvia da Escola Essa Diadema. Hoje vamos para aula número 4, a nossa aula final, tá bom? Só lembrando que no final dessa aula aqui a gente vai ter exercícios para fazer, né? Então, são exercícios para poder entregar, que vão valer nota aí, né? Uma coisa que eu quero que vocês entendam, essa aula aqui, ela é curta, ela não é longa, então a gente não vai se demorar nela. Os exercícios têm que ser entregues hoje, tá, gente? Eu não vou aceitar exercícios posteriormente entregues, tá bom? Não entregou, vai ficar sem a nota, ok? Lembrando que a gente dá aula aqui no horário de aula, né? Então, é como se você tivesse aí tendo a sua aula na escola no horário que é programado para você. Então, vamos lá? Vamos falar então de hemorragias hoje e de luxações, fraturas, né, convulsões, hipoglicemia, hiperglicemia. Então, o que que são hemorragias? Hemorragia, gente, abrange aí diversas condições clínicas, né? Então, o que que é uma hemorragia? É quando o sangue que deveria estar, né, preservado dentro dos vasos sanguíneos, ele por algum motivo, né, ele deixa aquele local. Então, ó, as hemorragias elas podem ocorrer, né, em gravidade variável em diferentes locais do corpo. Lembrando que o nosso corpo ele é todo irrigado. A gente tem aí uma rede venosa, né, gigantesca, parecendo aqui a cidade de São Paulo, com vias grandes que nem avenidas, né, e vasos pequenos que seriam as ruas aí. Então a gente tem uma extensa rede venosa, tá bom? Então, o que que acaba acontecendo? As hemorragias, gente, elas podem ser adquiridas ao longo da vida, né? Ocorrer por algum motivo, acidente, né? Ou você tem uma doença hemorrágica, ou pode ser hereditária. Você nasceu com hemofilia, você tem alguma doença que vai te causar hemorragias. Por exemplo, você nasceu com anemia falciforme, né? Probabilidade também de ter um aumento aí de doenças hemorrágicas, tá? A hemostasia é o processo fisiológico em que o objetivo é manter o sangue em estado fluido dentro dos vasos sanguíneos, sem que haja hemorragia e trombose. Então, a hemostasia é o equilíbrio. Então, o sangue, a gente sabe que além dele ser quente, ele é fluido. Quando nossa temperatura acaba baixando, o que que acaba acontecendo com o nosso sangue? A temperatura dele cai e ele se torna mais viscoso, tá bom? A hemorragia, então, é a perda aguda de sangue. Em geral, todas as hemorragias devem ser contidas porque todas elas apresentam grau de gravidade. Todas vão te levar à morte? Não, mas você pode ter uma perda significativa de sangue, né, necessitando repor esse sangue aí por bolsas com componentes aí hematológicos, tá bom? As hemorragias, então, ó, elas ocorrem pela, né, perda da integridade ou pela ruptura de vasos sanguíneos. Lembrando que na aula anterior eu falei que a gente tem 5 tipos de vasos, né? Então, artéria, arteríola, vênulas, veias, né? E capilares. Qualquer um desses daqui pode sangrar, sim. Onde pode ter maior recorrência de sangramento? Geralmente são os capilares, tá? Mas a artéria sangrando, né? Por exemplo, se você tem um aneurisma, o que que é um aneurisma? A artéria não aguenta pressão e ela rompe, né? Então, numa artéria sangrando, você vai perder muito mais sangue, né? Dependendo da extensão do sangramento, do que, por exemplo, numa veia. Então, a gente tem que entender que o bombeamento aqui é muito mais forte, então pressiona o sangue para fora mais rápido do que numa veia. Vocês já devem ter visto aí acidentes, por exemplo, com linha de pipa, né? O motoqueiro vai passar e a linha de pipa pega no pescoço. Por que que ele morre? Porque, né, ele praticamente teve a cabeça decepada, e dois, ele tem aí a linha de cerol, né, com cerol, ela atinge um grande vaso, que faz com que o sangue se perca rapidamente. Lembrando que o sangue, gente, o volume de sangue, ele não é muito, né? Ele passa diversas vezes pelo coração, certo? Mas o volume dele não é muito. Então, uma pessoa tem aí cerca de 5, dependendo do tamanho da pessoa, tá? De 5 a 6 litros tranquilamente aí de sangue, ok? A gravidade de uma hemorragia. Como que eu meço a gravidade de uma hemorragia? Primeiro, a gente tem que ver a cor do sangue, né? Arterial, lembra, sangue vívido, né? Então, nesse caso aqui, ó, o sangue é bem clarinho. Sangue arterial, sangue venoso, também a gente tem que olhar. Não é porque o sangue é venoso que não vai ter
gravidade, tá bom? Mas geralmente o sangue arterial eu perco muito mais volume. Então, por quê? Porque a ejeção do ventrículo, né, faz com que esse sangue ele ganhe pressão arterial e ele é ejetado. Se ele não tá dentro do vaso, ele vai ter que ser ejetado para algum lugar. E geralmente é para fora da cavidade venosa, tá bom? Das redes de vaso. Então, ó, a gravidade depende da quantidade da rapidez que o sangue é perdido. Numa artéria eu perco muito mais rápido do que numa veia, certo? Devemos lembrar também que a perda excessiva de sangue, esta pode levar o indivíduo ao choque hipovolêmico e mesmo à morte. Aí entra o que eu acabei de falar. Não é porque é uma artéria e uma veia que não tem gravidade. Às vezes você está sangrando há dias por uma veia, né? E você acaba evoluindo aí para um choque hipovolêmico, porque você perdeu muito sangue, muito sangue, né? E pode levar à morte, tá bom? Nem todo sangramento, gente, a gente observa, a gente enxerga, tá? Então, isso também a gente tem que tomar cuidado. Como que eu classifico a hemorragia? A hemorragia pode ser interna ou externa. Então, a interna não é visível, né? É de difícil detecção. Quando que eu vou descobrir uma hemorragia interna? Por exemplo, se for no crânio, a pessoa começa a reclamar de dor na cabeça. Se for no abdômen, ela reclama de dor no abdômen. Se for nos pulmões, ela fala que ela está com dificuldade para respirar. Se for na bexiga, ela diz que está com dor e a urina está saindo com sangue. Então, a pessoa geralmente ela demonstra pra gente, né, como que fala? Sinais, sintomas que podem aí caracterizar uma hemorragia. A externa é mais fácil, né? Na externa a gente visualiza então a perca de sangue, né, visível, tô vendo sangrar. Então, ó, a não visível é de difícil detecção porque o sangue se acumula dentro das cavidades do corpo. Então, no estômago, isso daqui é um sangramento efetivo, né? Tá acontecendo, ó. Ah, professora, mas não é muito, mas é constante, gente, tá? No pulmão, ok? Aqui é um dos troncos, né? É pulmonar, tá? Na bexiga, olha a cor dessa urina. Eu falo para vocês, um paciente sangrando na urina, ele fica anêmico assim como uma pessoa, né, que perdeu muito sangue, tá bom? Cavidade craniana, aqui já tem até sangue acumulado, perdeu sangue, esse daqui morreu, né? O cérebro tá na mesa. Abdômen. A gente também pode perder muito sangue aqui no abdômen. No abdômen, gente, é ainda pior, porque o abdômen é uma cavidade que ele permite um grande acúmulo de sangue antes de promover dor, né? A gente sabe que aqui existem alguns espaços que podem acumular sangue, por isso que é pior, tá bom? A hemorragia ela pode ser venosa, então o sangramento, quando ele é venoso, geralmente a cor dele é escura, né? E escorre pela região atingida. Ontem eu mostrei para vocês um vídeo da menina tirando o piercing, né? Aquilo lá era sangue arterial, a cor vívida, né? Que sai em jato, conforme a pulsação cardíaca, e os capilares, que são pequenas perdas de sangue. Então, por exemplo, foi espremer uma espinha, né? O que que você pegou ali? Um capilar, saiu um pouquinho de sangue, sangrou, que você acha que sangrou muito, né? Você fala, nossa, quanto sangue. Não sangrou, gente, tá? Então, é uma perda de sangue capilar, arterial, é aquele exemplo da menina do piercing, e a venosa, por exemplo, quando você corta o dedo, você vai fazer alguma coisa, você acaba cortando o dedo um pouquinho mais profundo, que sangra, e você vai lá e espreme ainda para terminar de sangrar, para ter certeza que está sangrando, né? Então, esse sangramento ele pode ser de 3 tipos, tá bom? Sinais e sintomas de uma hemorragia. Então, como que eu vou detectar? Primeiro, a pessoa, quando ela está sangrando, o corpo ele perde a hemostasia, ele perde o equilíbrio, então ele começa a dar sinais. Então, o pulso que não é igual ao seu, então o seu pulso está tranquilo, está normocárdio, né? Você vai lá, a pessoa afere, palpa o seu pulso, vai lá, o coração tá tum-tum, 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 e tá forte, tá palpável. Na pessoa que tem hemorragia, esse tum-tum não existe, é tum-tum, tá? É muito rápido e ele é extremamente fraco, ele é quase superficial. Você quase não consegue, né, palpar o pulso, contar ele, tá? A respiração fica rápida e artificial? Sim, né? A pessoa começa a respirar que nem um cachorrinho, né, para tentar compensar o batimento cardíaco, né? A pele fica pálida, fria e úmida, então eu pego na pessoa, a pessoa tá pegajosa, tá fria, né, tá molhada, tá? Sudorese, né? Vai suar muito, perder líquido, e isso daqui atrapalha bastante, porque ela já tá perdendo sangue, ela ainda tá perdendo
suor, né? Chega a molhar a roupa. Tem pessoas que perdem aí cerca de 500 ml tranquilamente, tá, gente? 500 ml numa sudorese intensa significa que o corpo perdeu mais de meio litro de líquido, ok? Pupilas dilatadas, que é a midríase, né? Que é aquela pupila de gato, quando você olha o gato no escuro que você joga uma luz, a pupila tá daquele tamanho. A pupila tá dilatada, a pessoa não consegue ficar em pé, sente frio e pede água. Não dê água para uma pessoa com hemorragia, pelo amor de Nosso Senhor, tá? Se você der água, você acaba lascando a vida dessa pessoa. Como conter a hemorragia, né? Então vamos lá. Primeira coisa, controle da hemorragia. A gente tem que entender o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Geralmente, quando a gente vivencia um evento hemorrágico, a gente não tá preparado. Ninguém, a não ser a minha vizinha, tá? Porque a minha vizinha, gente, ela anda com luva no bolso. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, só pra vocês poderem entender. Eu moro em Interlagos, né? Vou fazer uma fofoca aqui, né? Confidente com vocês. Eu moro em Interlagos. Um dia, um caminhão acho que é das Casas Bahia, veio entregar um produto aqui do lado de casa que tem um prédio. E esse caminhão foi assaltado. E a escolta reagiu. Começou um mó tiroteio, pá, 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 né? Parecendo a pastora lá, a Flor de Lis, contando os pá, 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 pá dela. E aí, eu lembro que na época, né, o tiro foi muito, muito tiro. E aí o segurança foi baleado, o bandido foi baleado. Se eu tiver fotos ainda, eu posto aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. Aí o que que a minha vizinha fez, né? Ela é nova, ela deve ter seus 30 e poucos anos. Gente, juro por Deus, o povo chegando, ela tava de luva. Eu me pergunto o que que ela tava fazendo com luva, né, perto da vítima. E ela pegando assim na pessoa. Eu fiquei pensando depois, eu falei, será que ela vai socorrer o bandido? Não que o bandido não mereça ser socorrido, tá? Ele merecia, mas eu ia socorrer antes, né, o segurança. O que que aconteceu, né? Daí eu olhei pra cara dela e falei, oxe, por que que você tá de luva, né? Porque nem eu tava. Aí ela pegou, virou pra mim e falou assim, eu já tava com ela no bolso. Eu falei, gente, como que uma pessoa anda com luva no bolso, né? Geralmente a gente não anda, mas foi uma situação tão engraçada que assim, quem tava perto riu, porque só ela, nem a polícia que chegou tinha luva, gente, pra vocês terem noção, tá? Então, geralmente, quando acontece um incidente desse, né, tal, e só pra concluir a história, tanto o bandido quanto os seguranças, eles faleceram, né? Uma pena o segurança ter falecido, enfim. Então, assim, ó, só para vocês terem noção, né? Geralmente, quando acontece um acidente desse, o que que acaba acontecendo? A gente não tem luva, então a gente tem que pegar um pano limpo, né? O que você pode pegar? Uma camisa, uma blusa, um pano que te dê um lençol, uma toalha e pressionar a área com a hemorragia. Se tiver sangrando muito, tá? Você pressiona com um pouquinho de força, põe lá e segura. Você vai lavar essa área? Não lava, tá bom, gente? Não joga água. A hemorragia, a gente tem que lembrar uma coisa, ó. Eu não sei se vocês já perceberam, quem já extraiu o dente aí deve lembrar. Quando a gente vai extrair um dente, por exemplo, né? O odonto ele vai lá, tira o dente e ele não joga água na sequência. Ele não lava a tua boca, né? O buraco do dente ele tem que ser coberto por sangue, tá? E aquele sangue coagular fechando aquele buraco. Por quê? Porque ali embaixo a gente tem um nervo chamado trigêmeo, né? Se aquele coágulo for retirado, você vai ter uma dor aí chamada alveolite seca que você não vai esquecer nunca mais na vida do que isso. Então, o sangramento em si, quando a gente deixa ele sangrar, né, e faz uma oclusão, ele cria o que a gente chama que é a rede de coagulação. Então, nesse caso assim, nesse caso aqui, por exemplo, pressionar sem jogar água, sem lavar, né, é viável. Por quê? Porque aqui eu tenho fatores de coagulação que vão ajudar no controle da hemorragia. É diferente de você cortar o dedo e lavar debaixo da água, tá? Então, quando a hemorragia ela é muito grande, por exemplo, se fosse aqui uma artéria, você não ia pegar a artéria, né? O braço, o dedo com a artéria lá jorrando e pôr embaixo da água, não. A primeira coisa que você faz é o quê? Pegar um pano e pressionar, segurar, para tentar segurar aquele sangramento. E é isso que a gente faz, tá? Se vai lavar, se não vai lavar, lava-se lá no hospital. Então, no local você não lava, tá bom?
Aí aqui, então vamos lá. Elevar o membro comprometido, então, acima do nível do coração, por quê? Né? Porque dificulta a irrigação. A gente vai contra a gravidade. Se eu abaixo o membro, vai sangrar mais forte e com maior constância. Se eu levanto a gravidade, ela aí tem uma dificuldade. Então, eu diminuo a irrigação, né, para aquele membro. Então, eu elevo aí acima do coração. Tamponamento, que é pressionar. Então, como que eu estanco a hemorragia? Eu pego um pano limpo, pego uma gás, uma compressa, uma toalha, uma sacola até, tá? E pressiono em cima da ferida, da lesão. Lembrando, essa pressão aqui, se tiver uma fratura exposta aqui, eu não posso fazer, tá bom? A não ser que eu queira que a pessoa morra de dor. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer, né, um torniquete. O torniquete, gente, é o último método que a gente tem que usar, né? O torniquete, ele é utilizado quando o sangramento não tem controle, por exemplo, quando eu faço um tamponamento, como quando eu faço uma compressão maior. Então, o torniquete eu uso em último estado. Pode, tem livros que falam assim: "Ah, não pode mais fazer torniquete, você não pode fazer torniquete, né, porque isso pode lesionar tecidos e órgãos". Sim, o torniquete ele pode levar a lesão dependendo da pressão que você coloca ali. Se a sua intenção é só diminuir o sangramento, né, não colocar tanta força que nem dá aqueles nó, tem pessoas que dão nós na coisa que você tem que, cortar, você não consegue retirar o nó, né. Você vai lesionar, mas no geral, o tecido em si, por exemplo, se eu fizesse um torniquete que nem ele está fazendo aqui, essa parte da minha mão, ela suporta a falta de oxigenação ou de baixa irrigação por até 2 horas tranquilamente, tá? Tem uma história que fala assim: "Ah, a partir do momento que eu aplico o torniquete, depois de 15 minutos eu vou liberando um pouquinho a pressão". Você pode fazer isso? Pode. É recomendável? Não, tá? A partir do momento que você fez o torniquete, entende-se que estava sangrando muito. Então, você liberar um pouco, né, a pressão, você pode fazer voltar a sangrar. O correto é, então, faz o torniquete, cubra a pessoa, né, se ela tiver perdido muito sangue, porque a perda de sangue leva à hipotermia, né? Cubra ela, mantenha a pessoa aquecida e encaminha a pessoa para o hospital sempre que possível, tá bom? Então, essa é a razão, né, dos primeiros socorros. Estado de choque. O sangramento, a hemorragia pode levar a estado de choque, como, né, alguns choques são decorrentes da perda de sangue também. Então, ó, o estado de choque nada mais é do que uma reação do organismo a uma condição na qual o sistema circulatório, né, ele para de oferecer uma circulação suficiente para cada parte vital do corpo. Então, ele prioriza, né, algumas partes e outras ele deixa de irrigar. Então, o estado de choque, né, ele é uma condição grave, provavelmente decorrente de diversos fatores que a gente vai ver. Então, ó, devemos lembrar que a função do sistema circulatório é distribuir sangue, oxigênio e nutrientes e retirar deles excretas e gases, né? Esses gases aí são gases como, como que fala? É, nitrogênio, né? Gases que a gente não precisa, dióxido de carbono, coisas que a gente não precisa mais, tá bom? Quando isto, né, por algum motivo deixa de acontecer, essa condição não é revertida rapidamente, ocorre o que denominamos então estado de choque, certo? Então vamos lá, ó. Estado de choque, né, causados, a gente tem vários tipos, então a gente tem o estado de choque hipovolêmico, né, causado pela redução acentuada do volume circulante do sangue no organismo devido à perda de sangue. Então, por exemplo, uma pessoa teve uma amputação do braço, perdeu muito sangue, né? A gente chama de choque hipovolêmico ou choque hemorrágico, tá? Por quê? Ela perdeu plasma, ela perdeu hemácias, né, células importantes, ela perdeu líquido. Então, o estado hipovolêmico, ele pode ser decorrente de diversas condições. Então, por exemplo, não só uma amputação, a pessoa perder sangue, né? Mas, por exemplo, numa queimadura, a pessoa não perde sangue, mas ela perde plasma. Dependendo da quantidade de área afetada, a queimadura, ela começa a juntar aquelas aguinhas, já viram, né? Então, aquilo ali é uma perda constante de plasma, né? Que a gente chama de líquido intersticial,
mas não deixa de ser plasma. Ou líquido mesmo, se você começar a vomitar, a criança, tem muita criança que vomita muito, por exemplo, tá com diarreia e vômito, vomita, chega no hospital em estado de choque hipovolêmico. Ela tem desidratação provocada por diarreia ou por vômito, tá bom? Choque distributivo, né, ocorre quando o volume de sangue é normalmente deslocado do sistema vascular, né, e se acumula nos vasos sanguíneos periféricos. Então, eu tenho o choque neurogênico, anafilático e séptico. Então, o que esse estado de choque distributivo faz? Ele, em vez de priorizar meus órgãos vitais, ele manda o sangue para a periferia do meu corpo, mãos, pernas, tá? Onde não seria a circulação vital, certo? Então, no choque neurogênico, a gente, então, dentro da linha de choque, tá? Distributivo. Então, a gente tem o choque neurogênico, anafilático e o séptico. Então, ó, o choque neurogênico, tá? É quando o sistema nervoso ele não consegue atuar sobre o calibre dos vasos sanguíneos. Então, lembra que eu falei ontem, eu falei para vocês que a pressão arterial ela é controlada, perdão, a nível, né, nervoso. Então, o tronco encefálico, né, a parte do bulbo controla também, aí ajuda a controlar a pressão arterial, os batimentos cardíacos e a pressão arterial. O que acaba acontecendo? Vai que você tem aí, por exemplo, um AVC, e esse AVC atinge justamente essa área que controla, né, os vasos sanguíneos. Se ele tem que ficar, se eu tenho que aumentar a pressão, o meu vaso ele tem que contrair. Se eu tenho que diminuir a pressão, o meu vaso ele tem que dilatar. E você imagine, o sistema nervoso ele perde essa função. Então, ele acaba se tornando ineficaz. E aí, o que acaba acontecendo, né? O sangue é incapaz de preencher todos os vasos dilatados. Então, sobra vaso, mas não tem o quê? Sangue, certo? O choque anafilático, eu acho que todo mundo já ouviu falar, ele pode ser causado por uma substância alérgica, né, ingerida, inalada, absorvida, injetada, levando uma reação brusca e severa, né, que ameaça a vida da pessoa. Então pode, como geralmente o choque anafilático, ele pode ser sentido aí por prurido, ardor na pele, edema generalizado, dificuldade para respirar. Vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu sou alérgica, gente, a diversas coisas, ó. Vocês vão falar que é irreal. Eu sou alérgica a Coca-Cola. Não posso tomar Coca-Cola. Já viu uma pessoa que não pode tomar Coca-Cola? Eu. Amendoim, a picadas de inseto. Quando eu tinha mais ou menos o quê? Acho que 16, 17 anos, tava descendo a rua de casa e um marimbondo me picou no começo da rua, tá? Aí eu peguei, cheguei em casa, virei pra minha mãe e falei: Nossa, mãe, o marimbondo me picou. Minha mãe falou assim: Foi marimbondo? Eu falei: Foi. Eu falei: Nossa, tô me sentindo muito mal. Gente, foi uma questão de 10 minutos. É a questão de você descer a rua da sua casa, tá? Aí ela falou: Olha, deita que eu vou. Deita porque você não aguenta muita dor. E eu realmente não tolero dor, né? E ela falou assim: Deita que eu vou pegar gelo. Eu acho que foram as últimas palavras que eu ouvi da minha mãe antes de dar entrada no hospital, tá? Por quê? Porque eu tive um choque anafilático. Eu lembro do médico, né, falando comigo, falando assim: olha, a gente vai te entubar porque você não está respirando. Acordei 7 dias depois. Então, assim, o choque anafilático ele ocorre muito rapidamente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Teve uma. Agora tá na mídia, eu acho que vocês já devem ter visto, que é uma blogueira que foi fazer um procedimento. Não lembro o nome dela, meu Deus, queria tanto lembrar, gente, perdão, eu vejo tanta TV às vezes, mas eu não lembro o nome de ninguém. É uma blogueira que foi fazer um procedimento cirúrgico, de estético, né, e ela teve uma reação anafilática, o corpo dela tá todo marcado. Eu não lembro o nome dela agora. Você olha pra ela, você vê placas assim, né, como que fala? Placas e edemas, né, placas eritematosas e edema, assim, generalizado. Ela deu sorte, né, de não ter dificuldade para respirar. Uma coisa que às vezes a gente fala assim: "Ah, mas você é alérgico a exames também, choque anafilático, né". Exames, por exemplo, que a gente vai fazer que exigem contraste. Eu falo isso e olha, gente, isso daqui é o diferencial. O meu irmão foi fazer um exame de ressonância magnética, né, lá no Hospital Oswaldo Cruz.
E o que que acabou acontecendo? Meu irmão, ele sempre comeu fruto do mar, ele sempre comeu peixe, né? Camarão, essas coisas. E ele fez o exame com o contraste. Meu irmão quase morreu, né? Ele teve um choque anafilático, ele passou a noite passando mal. Quando foi no outro dia que ele acordou, rosto dele, nariz, o pescoço dele tava tudo inchado. Então, assim, não é porque você já teve contato com uma substância que você não vai ter. E isso daqui eu vou deixar bem claro, tá? Às vezes você toma, vamos supor, dipirona a vida inteira. Você sempre tomou dipirona a vida inteira, ok? Um dia você vai tomar e você tem uma reação alérgica drástica de pirona. O que que aconteceu? Você não tinha alergia, agora você passou a ter, porque o seu sistema imunológico ele chegou num patamar onde ele não tolera mais aquela substância. Então ele chegou no patamar dele. Ele falou: ó, agora não dá mais. Antes ele não dava, né? Mas agora ele dá. Então a partir de hoje, se você tomar dipirona, você vai ter choques anafiláticos ou reações severas, né, de alergia. Então, isso daqui pode acontecer. E no choque anafilático, o que acaba acontecendo? O sangue ele é distribuído, né, de forma irregular, e isso leva também aí a perda de consciência, podendo causar até a morte. Choque séptico é o choque decorrente de uma infecção, né? Geralmente os micro-organismos lançam toxinas e levam à dilatação do vaso sanguíneo, fazendo com que o volume do sangue, né, se torne insuficiente para preencher o sistema circulatório. Quem tem isso? Geralmente uma pessoa que tem pneumonia evolui com infecção generalizada. O que ela teve? Choque séptico. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Geralmente a sepse que decorre, né, do choque séptico, ela causa morte, tá bom? Estado de choque ainda tipos, a gente tem o último tipo, que é o choque cardiogênico, que é de cujo, né, cardíaco. É a falha do coração no bombeamento sanguíneo. É inadequada função cardíaca que pode levar, né, ao enfraquecimento do músculo cardíaco, das válvulas, do sistema de condução elétrica. Lembrando, o coração é um músculo, certo? Um músculo contrátil que a gente não controla, ele é involuntário. E o que acaba acontecendo? Se ele não é capaz de bombear o sangue adequadamente, né, há uma falha aqui e a gente tem um choque cardiogênico, ok? Vamos lá. Sinais e sintomas, né, do estado de choque. Pode ser qualquer um desses tipos de choque, tá? Inquietação ou ansiedade, né? Respiração rápida e superficial, a mesma respiração de cachorrinho, né? Tentando compensar. Pulso rápido e fraco, pele fria, sudorese, ok? Suor excessivo, palidez ou cianose. A cianose, ela pode ocorrer também. A cianose, gente, é quando eu olho as extremidades das mãos, elas estão roxas, lábio tá roxo, pé tá roxo, né? Os dedos estão roxos, as unhas. A cianose, ela pode ocorrer porque a respiração, ela não está sendo efetiva. Eu estou respirando tão rápido que não está dando tempo, né? E tão superficial que não dá tempo de fazer a troca gasosa do oxigênio pelo oxigênio e. Gente, esqueci o outro. Pelo gás carbônico, tá? Pupilas dilatadas, então a midríase é o olho de gato, e sede excessiva. Fora isso, né? Pode também ter náusea, vômito, frio, fraqueza, tontura. Hipotensão, com certeza. Geralmente, todo estado de choque leva a hipotensão, porque eu não tenho volume de sangue a ser bombeado. Se eu não tenho volume de sangue, meus vasos não vão dilatar, tá? Eles vão diminuir, tentar manter a tensão, mas eles não conseguem, tá bom? Alteração do nível de consciência pode ocorrer? Pode, e ocorre muito frequentemente. A pessoa vai até ela chegar a ficar desacordada. E enchimento capilar acima de 2 segundos. O que que acontece, né? Quando você aperta a ponta do seu dedo, ó, se você olhar para o seu dedo agora, faz um teste aí, né? Você apertou a ponta do dedo, você soltou, já encheu. Não dá 2 segundos isso daqui, tá? Se você aperta o dedo de uma pessoa e demora para ficar vermelhinho, quer dizer que a circulação dela não tá tão efetiva. Então, isso daí não que seja um estado de choque, pode ser também um indicativo de má circulação, tá? Mas no estado de choque, esse enchimento capilar aqui, ele demora pra caramba,
ok? E às vezes nem ocorrem. Então, primeiros socorros no estado de choque. Avalie o nível de consciência de uma pessoa, né? Chame a pessoa pelo nome, vê se ela está respondendo, vê se ela está orientada em tempo e espaço. Oi, você sabe onde você está? Oi, você sabe que hora é mais ou menos do dia? Oi, você sabe se é manhã ou noite, né? Deite a vítima em decúbito dorsal, então de barriga para cima, ou, né, geralmente em estado de choque sempre é melhor como que fala em decúbito dorsal. Em outras situações, gente, o melhor decúbito é o lateral esquerdo, tá? Porque você favorece a circulação. Abra as vias aéreas, né? Então, aquela manobra, se a pessoa estiver inconsciente, não tá respirando, puxar o pescocinho dela para trás e puxar, né, a mandíbula para frente para liberar as vias aéreas. Se tiver lesão na coluna, cuidado, né? Não mexa, a não ser que você esteja aí orientada, tá? Que tenha respaldo aí de algum médico te orientando. Avalie a respiração e a circulação, isso a gente já aprendeu a ver nos sinais vitais. Efetue a hemostasia, o que é isso? Se tiver sangrando, né, promover aí um estancamento desse sangue, seja por tamponamento, seja por torniquete, por compressão, tá? Afrouxar as roupas. Por que afrouxar as roupas? Porque facilita a respiração, previne a perda de calor, é afrouxar, tá, gente? Não é retirar. Então, as roupas continuam. Eu vou prevenir a perda de calor quando, né? Quando a pessoa estiver suando demais, tá com a pele fria, eu cubro ela, ok? Não oferecer nada para ela comer o bebê, porque se ela estiver sangrando e precisar ir para o centro cirúrgico, ela vai imediatamente. Com o estômago cheio, ela corre o risco de broncoaspiração e parar, tá? Eleve os membros inferiores, porque se eu elevar os membros superiores, eu priorizo a circulação dos órgãos vitais, ok? Imobilize se tiver fratura, se tiver hemorragia, é só imobilizar, não é para tentar colocar no lugar, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E sempre que possível, né, que você conseguir, faça o transporte do paciente imediatamente para o hospital. Isso quando a vida dele, né, o paciente está estabilizado e a vida dele não corre, ele não corre risco de morte. Não é risco de vida, tá, gente? Risco de vida é como se eu tivesse risco para a vida, né? A vida, ela é plena, é risco de morte, então eu corro risco de morrer, ok? Então, vamos lá. Hemorragias e sangramentos na estética, isso daqui é para vocês entenderem que algumas lesões elas são possíveis de ser causadas na estética, a gente não tá falando isso daqui à toa, tá? Então, ó, risco de sangramentos e hemorragia na estética, existe, tá? Existem, né, procedimentos que podem causar hematomas e sangramentos quando feito erroneamente, e em pessoas com distúrbio hemorrágico que tomam um anticoagulante ou possuam fragilidade capilar. Então, são aquelas pessoas que ficam roxa do nada, né? São aquelas pessoas que fazem uso de AS, de varfarina, de enoxaparina, de heparina, né? Ou mesmo até alguns antibióticos que inibem a coagulação ou mesmo chás, tá, gente? Alguns tipos de ervas aqui, ó, inibem a coagulação. Tem pessoas aí que tomam chás para emagrecer que inibem a anticoagulação. Então, o sangue ele não coagula. Cuidado, tá? Antes de qualquer procedimento, isso eu acho que a Estela já falou para vocês, a Suzana já falou para vocês, né? A Paula já deve ter falado para vocês, a Laide deve ter falado para vocês. A gente tem que preencher a ficha de anamnese corretamente. Ficha de anamnese é um documento, é uma ficha legal. Se der alguma merda, é ela que vai te auxiliar na sua defesa. Geralmente a gente dá uma ficha para cliente, né? Ela assinalar e assinar, né? Tudo que ela tem. Se ela mentir, aí é um problema dela, tá? Mas a nossa obrigação é levantar a anamnese, é verificar. Então, ó, a anamnese junto ao paciente para obter todas as suas informações, como, por exemplo, histórico médico, doenças, medicamentos, né? Se ela toma medicamentos, quais são os medicamentos, se ela é alérgica, se ela não é alérgica, e criar protocolos adequados para isso. Porque quando a gente cria protocolo, a gente minimiza erros. Então, tomem cuidado nesse sentido. Um exemplo, né? A menina da luva que eu falei para vocês lá, que quando o cara levou o tiro, ela forma queloide.
E a gente foi fazer um procedimento de tatuagem. Olha só que loucura, né? A gente foi fazer um procedimento de tatuagem e aí a gente escolheu a tatuagem. Eu fiz a minha no pé, graças a Deus. Deus me abençoou, pelo menos, né? Se não foi com peso que eu queria, né? Foi pelo menos com uma pele que regenera bem, né? O que que acontece? Aí eu fiz a minha tatuagem, a minha cicatrizou em 3 dias, estava linda, perfeita, maravilhosa, só que a dela, que era bem menor que a minha, fez um queloide gigantesco, né? E no começo ela achou que fosse erro do tatuador, mas na verdade é um erro, né, de cicatrização do tecido dela. Então, na ficha de anamnese, ela falou que ela não tinha queloide, realmente ela não tinha, né? Ela não tinha um queloide no corpo, mas então o que que aconteceu? É histórico, a gente vê a família, né? Tem histórico familiar de queloide, é um risco, gente. A gente tem que aprender a ver isso, tá? Todos os medicamentos precisam ser anotados, principalmente os anticoagulantes, ácido acetil salicílico, aspirina, AS, né? Tudo que tiver ácido acetil salicílico, a gente vai, né, observar. Anti-inflamatórios não esteroidais, corticoides, né? Ou corticosteroides, pois eles diminuem o processo de coagulação. Pessoas que fazem uso aí de bombinha, remédio para asma, né? Essas pessoas têm uma coagulação menor, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Há doenças que podem provocar sangramentos excessivos em técnicas invasivas, como hemofilia. Se eu pegar um paciente hemofílico e enfiar uma agulha, ele vai sangrar até ele morrer ou até, né, ele conseguir uma terapia que diminua o sangramento dele. Cuidado. Síndrome de Cushing, né? A síndrome de Cushing também. Por quê? Porque a pessoa que tem síndrome de Cushing, geralmente o corticoide dessa pessoa é lá em cima, tá? Então ela não vai cicatrizar direito. Púrpura, né? Doença de von Willebrand, né? Lúpus eritomatoso, temos que tomar cuidado. Cirrose, então, galera, cirrose a pessoa não tem fígado, né? Praticamente, então ela não vai coagular. Eu preciso do fígado para poder ter fatores aí de coagulação, ok? Então eu tenho que tomar cuidado. Pessoas que bebem que nem homem, cuidado, né? Cirrose aí tá presente, tá? Sendo assim, algumas das técnicas contraindicadas. Então a gente vai ver algumas aí, né? Microagulhamento. Aqui a gente tem, né, as Kardashians, né, e aqui Gisele, ok? Fazendo aí microagulhamento, né? Olha o tanto de sangue, né? Aqui pra gente não é nada, é só um sanguinho, né, gente? Mas esse tipo de procedimento, ele é contraindicado em pessoas que têm distúrbios de coagulação. Se enfiar uma agulha dessa numa pessoa que sangra e não para de sangrar tão facilmente, ela não vai perder só isso de sangue, ela vai perder meio litro de sangue, e isso ela não perder, né, mais e precisar repor. Então tome cuidado, dependendo, então, da, né, densidade, como que chama? Do milímetro, né, da agulha, se eu não me engano. Eu estou fazendo estética, tá, gente? Ainda não sei de tudo, né? Eu sei muito de pronto-socorro, mas de estética ainda não sei. Acho que é o milímetro da agulha, se eu não me engano, a profundidade que ela atinge, né? Eu tenho um risco aí maior de sangramento, principalmente nas agulhas, então, maiores, tá? Temos que tomar cuidado. Então, anamnese sempre bem realizada. Criolipólise, ó, a criolipólise aqui de novo, né? A criolipólise é um procedimento não invasivo, mas que faz aí uma manopla, né, a vácuo na pele com resfriamento desse tecido, né, em torno de -5 a -15 graus. Nesse caso aqui, ó, a equimose pode ser um efeito adverso, né? Que é essa mancha aqui da criolipólise, né? E o que que acaba acontecendo? Se a pessoa tem fragilidade capilar, se é aquela pessoa que fica com hematoma muito facilmente, né? Essa equimose ela pode se tornar severa e ter um acúmulo de sangue nesse local, levando até a perda do tecido. Então, nesse caso aqui, se pessoas que fazem, por exemplo, uso de anticoagulante nessa área ou usem anticoagulantes, não é indicado fazer crio. Se você fizer crio, a pessoa vai ter um hematoma muito maior, tá? E isso se você não lesar vaso ou rede capilar aqui e continuar sangrando, certo? Neste caso, é indicada uma massagem logo após o procedimento para tentar diminuir, ok? Opa, voltei.
Vacoterapia. Aqui eu achei essa foto engraçada, porque a pessoa ela faz vacoterapia e usa, né, sanguessuga. Lembrando que a terapia com sanguessuga, ela é uma terapia anticoagulante, porque a sanguessuga ela possui na saliva dela, né, elementos que não permitem a coagulação. Então, você acha que esses vácuos aqui, né, essas sucções aqui, vão ficar de que cor, né? Rosinha quando tirar? Jamais, tá, gente? Então, é importante. A terapia com sanguessuga, gente, ela é uma terapia que tinha sido abandonada e que está retornando e que tem bons resultados. O problema é você deixar, né, um bichinho desse ficar sugando seu sangue. Deus que me livre. Essa sangria a gente não quer, né? A vacoterapia é um procedimento que utiliza pressão negativa, pressão de sucção, né, para melhorar o aspecto da pele, para tratar lesões musculares, né. Eu tenho aí diversos tipos de indicação para vacoterapia. Essa sucção faz uma massagem mecânica na pele, aumentando sua circulação e atividade de fibroblastos no local, né, recuperação tecidual aqui. O vácuo não deve ser aplicado em regiões de fragilidade capilar, podendo gerar petequias e equimoses, que são nada mais do que os roxos. Tinha não sei se vocês lembram, nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas, aquele nadador, o Phelps, eu esqueci o nome dele inteiro agora, ele fazia, né, a vacoterapia. É tanto que quando ele foi entrar na piscina, todo mundo ficou olhando para ele, falou: "Nossa, o cara tá cheio de hematoma", mas era uma técnica na época inovadora, né. E aí eles começaram a questionar por que que ele fazia isso. Por que que ele fazia isso? Porque ajudava na recuperação do tecido mais rapidamente, mas a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, ó, aqui já é um senhorzinho, fragilidade vascular é muito maior do que numa pessoa mais jovem. Então, o hematoma aqui vai demorar um pouco mais para cicatrizar, tá? A equimose. A eletrolipólise, né? A eletrolipólise é a técnica que usa, né, corrente elétrica, que é passada aí por agulhas, né, de acupuntura para o tecido adiposo para diminuir medidas. Isso daqui é interessante? É ótimo, faz bem, né? Na minha barriga, eu acho que precisaria de umas 1000 agulhas dessa. Mas quando aplicada de forma errada, né, essa agulhinha aqui, se vai colocar, como que fala? Eh, ai, meu pai eterno. Gente, perdão se eu tô esquecendo, é porque vocês estão me chamando no grupo, eu tô gravando essa aula junto. O que que acaba acontecendo aqui, ó? A profundidade do agulhamento, né, atingir, de maneira incorreta a região, você pode pegar aí um vasinho, fazer um sangramento, né, e se essa pessoa fizer uso de anticoagulante, isso daqui vai ficar sangrando e vai ser um incômodo para ela. Então a gente também tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Tudo que envolve agulha, bisturi, essas coisas a gente tem que tomar cuidado. O toque, né, terapia por ondas de choque, que a gente jamais pensava que poderia causar algum tipo de hemorragia, ele pode causar, né? O toque, ele está sendo bastante utilizado aqui no ramo da estética para tratar gordura localizada. É um aparelho que emite aí, né, ondas mecânicas de alta pressão que penetram no tecido adiposo, provocam cavitação estável, formação de microbolhas e faz a quebra aí dos adipócitos, da gordura. A gente faz uma remodelagem aqui sem precisar de plástica. Esse negócio é revolucionário, né? Entretanto, essa terapia é contraindicada em pacientes com alteração da coagulação. Se eu aplico isso daqui numa pessoa que tem problema vascular, né, eu vou deixar essa área aqui, dependendo da intensidade que eu utilizo, né, com hematoma gigantesco. Lembrando, gente, hematoma depende de tempo e depende de tecido para ser absorvido. Um hematoma que não é absorvido rapidamente, ele apodrece o tecido, tá? Então a pessoa vai perder aquela parte do corpo, acaba apodrecendo, vai necrosar, né? Sangue acumulado, ele necrosa, ok? Então a gente tem que tomar cuidado em relação também a isso, certo? Preenchimento cutâneo, né? Quando que é um preenchimento cutâneo, você vai achar que esse preenchimento cutâneo, ele pode te causar algum tipo de alteração, sempre, né? Envolveu agulha, pode causar. Então, o preenchimento cutâneo é utilizado na correção de irregularidades da pele, cicatrizes e no uso estético para harmonização. Hoje, a gente tem aí diversos tipos de preenchedores, o mais utilizado é o ácido hialurônico, tem um outro também agora, que só a aplicação custa quase R$ 1.000, eu não lembro o nome dele, mas eu queria tanto fazer, só que eu ainda não tenho dinheiro, gente, né?
O efeito adverso mais comum é o sangramento. Então, a partir do momento que eu vou aplicando, né, a gente faz uma sequência aqui de aplicações, eu vou furando o tecido, né? O sangramento geralmente ele é imediato, mas ele pode continuar no tecido por dias e até semanas, dando origem a equimose e hematomas. Muitas pessoas, quando fazem o preenchimento, fica com por exemplo, preenchimento labial, fica com aquele hematoma na boca e assim por diante. Para diminuir o risco desse efeito adverso, né, que é um efeito que eu não desejo nesse tipo de procedimento estético, a gente deve suspender qualquer tipo de substâncias que afete a coagulação. Então, como anticoagulantes, ácido acetil salicílico, anti-inflamatório, ginkgo biloba, tá? Ginkgo biloba é uma desgraça. Esse chá de ginkgo biloba aqui, ela é ginkgo biloba, não loba, né? Minha mãe sempre fala. O que acontece? Ele interfere na coagulação. Chá preto, café, gente. Então, tomem cuidado, tá bom? Até o cigarro mesmo interfere na coagulação sanguínea. No momento da aplicação, pode-se colocar compressas frias para diminuir o sangramento. Então, eu furo e ponho um pouquinho de gelo ali para tentar fazer vasoconstrição, ok? Drenagem linfática, quando que você acha que uma drenagem linfática vai causar alguma lesão numa pessoa? Pode causar, né? A drenagem linfática é um tratamento essencial no pós-operatório de cirurgia plástica, para diminuição do edema, do hematoma, né, da equimose, aumentar a oxigenação do tecido, favorecendo a cicatrização, tá? Entretanto, ele deve ser realizado por um profissional capacitado na técnica, né, para realizar as manobras de forma correta. Por quê? Pois se ele realiza as manobras de forma errada, gente, com muita pressão, eu vou falar uma coisa para vocês, isso eu já falei até para Estela uma vez, ou para Suzana, eu não lembro para quem eu comentei. Eu fui fazer uma drenagem linfática, que eu saí de lá, no outro dia eu tava roxa, mas assim, o meu corpo inteiro tava roxo, de tanta força que aquela criatura do mal aplicou. Não estou falando mal de vocês, tá? Tô falando mal dela. Ela aplicou tanta força, o meu braço, gente, nem quando eu apanhei de uma paciente, eu juro por Deus, eu não fiquei tão roxa quanto aquela mulher me deixou. Eu não conseguia andar, tá? Então, quando aplicada com muita pressão, ela pode abrir a cicatriz. E mesmo que a cicatriz já não esteja mais com ponto, eu lembro, o tecido ele demora um tempo para cicatrizar, né? Para ele se juntar. E mesmo assim, quando ele se junta, ele ainda apresenta uma fenda que pode se abrir desencadeando sangramentos. Então, eu tenho que tomar cuidado. Fora que você pode deslocar prótese, você pode comprometer a área, tá? Então, tem que saber fazer esse negócio direito, ok? Então, aqui a gente tem diversos procedimentos estéticos que podem aí levar a hemorragia ou, né, sangramentos aí desnecessários, tá bom? Agora a gente vai terminar aqui falando um pouquinho de lesões e fraturas, né? Lesões. O que são lesões? As lesões elas podem ser leves ou superficiais, ou extensas e profundas. Leve quando a gente cai e raspa, né, no asfalto, e profunda quando a gente faz um corte é extenso. A gente tem dois tipos de lesão. A lesão ela pode ser causada por uma pancada, por um corte, por um acidente, tá? Diversas causas podem levar um trauma, tá? Pode levar à lesão. O ferimento leve e superficial, né? Como que eu trato esse ferimento? Eu lavo o ferimento com água e sabão. Isso eu vou deixar bem claro. Se eu não tiver corpo, né, estranho fixado, que nem esse daqui, ó. Ele foi procurar ajuda com um prego no pé. Ele não tirou. Ele tá errado em não tirar o prego? Não, tá? Porque às vezes é o prego que tá segurando um vaso para não ter uma hemorragia. Um exemplo, tá bom? Então, assim, eu lavo o ferimento com água e sabão quando esse ferimento está aberto e não tem sangramento. Água e sabão, você pode colocar sabão se você quiser. Geralmente a gente recomenda só colocar água. Água e sabão, gente, é quando eu tenho aqui muita sujidade. Ah, daí você fala assim: ah, mas professora, o prego aqui ele vai pegar tétano. Gente, a gente pega tétano andando até com o pé no chão, né? Fazendo unha, usando, pegando algum tipo de objeto, pondo a mão no chão e levando na boca. O tétano não é por causa de um prego enferrujado, ok? É de uma bactéria que está presente aí no meio ambiente. Proteger o ferimento com uma gaze ou com pano limpo. Eu protejo esse ferimento, não tentar retirar farpas, vidros, partículas de metal do ferimento. Então, eu levo a pessoa para o hospital com esse tipo de, como que fala?
de corpo estranho, tá? Não colocar pasta, pomada, óleos e pó secantes, pelo amor de Deus, a gente já viu isso, né, lá na queimadura, mas eu vou contar outra história para vocês. Quando eu trabalhava no Hospital Geral de Pedreira, corte era muito comum, as pessoas que feriam profundamente, chegavam lá com um corte profundo, ter pó de café, gente, pó de café no corte. Aí você perguntava, mas por que você jogou pó de café para estancar o sangramento, né? Na verdade, o sangramento ele ia estancar por um outro motivo. O pó de café numa ferida, tá? Além de favorecer a infecção, ele favorece o tétano. E se tivesse que fazer enxerto, não ia fazer porque contaminou a lesão que não estava contaminada. Então a gente não joga nada, ok? Só água e olhe lá, tá? Ferimentos extensos ou profundos, né? A gente vai cobrir com pano limpo, lembrando que isso eu acabei de falar, quando o ferimento é muito profundo e ele tá sangrando, eu não jogo água. Quando ele é superficial, sim, tá? Profundo, eu não jogo água, eu espero ele sangrar, né? Eu deixo ele sangrar para que ele coagule por si só. Então, eu só faço aqui a compressão do local. Não lavar para não aumentar o risco de hemorragia, vai que numa lavagem dessa ou de esfregar, você lesa um vaso que não estava lesionado. Não remover objetos fixados no ferimento, usar técnica para cessar a hemorragia, não tá parando de sangrar com a compressão, aplica-se, né, o torniquete, tá? E providenciar transporte para a pessoa até o serviço de saúde. E se estiver sangrando muito, eleva o membro, tá bom? Para tentar diminuir. As fraturas, a gente tem dois tipos de fratura. A gente tem a fratura fechada, que dá só deformidade no membro, e a fratura exposta, que dá deformidade, né? E aparece o osso. Você imagine que isso daqui deve estar doendo, né? Isso daqui dói, mas isso daqui eu acho que deve doer muito mais, ok? Então a gente tem que tomar cuidado em relação à fratura. Tanto nesse caso quanto nesse caso, gente, o transporte ele vai ser feito pro hospital, né, de forma que a pessoa se sinta confortável. Então aqui, ó, aqui ela provavelmente quebrou rádio, né, e una, que é os ossinhos aqui do nosso antebraço. O que vai acontecer aqui? Eu não vou tentar colocar no lugar, então eu vou ajeitar, né, essa pessoa ou numa tipóia ou num papelão, numa revista, de forma confortável. Vai ficar deformado desse jeito, porque se eu tentar colocar no lugar, a pessoa vai desmaiar de dor, a mesma coisa aqui, né, para poder socorrer, tá bom? Então, ó, na fratura, né? Colocar a vítima em posição confortável. Aqui eu não sei se vocês perceberam, né? Mas eles, ó, tem madeira. Então aqui, ó, o pé tá solto. O que que ele fez? Ele simplesmente abriu a calça para dar maior conforto para a pessoa, né? Cortou a calça na lateral. E isso daqui também é importante. Corta a calça sempre na lateral e nunca no meio, né? E pegou um pedacinho de madeira para dar um suporte, para que esse pé aqui não fique se movimentando, né? Porque você imagina ele balançando, toda vez que ele balançar, a fratura vai se movimentar e vai doer muito. Só quem já quebrou um braço aí deve saber o que é a dor. Eu já quebrei um dedinho, né? Imagine a dor de um braço. Expor o local, cortar ou remover roupas, foi o que eu acabei de falar. Controlar a hemorragia ou cobrir feridas antes de imobilizar. Aqui você tá vendo que ele tá com uma gaze na mão, né? Então, essa gaze, ela vai continuar nesse local e ele só vai colocar a madeirinha por baixo e vai passar a atadura que tá aqui na mão dele. E providenciar a remoção quando a vítima não tem contraindicação, gente. Se foi um acidente, caiu de uma laje, fraturou o braço, ela vai ficar lá esperando a remoção, tá? Não mexe nela, porque ela pode ter uma fratura de coluna, ela pode ter uma fratura cervical. Lembre, a vítima ela é grata a você até a segunda página, né? Depois que ela tem uma lesão na coluna, ela vai falar assim: olha, mas me socorreram errado. Então é você que acaba pagando o pato, cuidado, certo? Aqui, ó, a improvisação da fratura, né? A pessoa fraturou, o que eles colocaram? Não tinha madeira, eles pegaram papelão, uma caixa de leite, ó, e pedaços de pano. A caixa de leite, ela funciona tranquilamente, o papelão, ele é um pouco mais rígido, então funciona tranquilamente aqui para poder diminuir a movimentação do membro, tá? Então, ó, para imobilizar, eu posso usar madeira, tábua, jornais, revista, pano. Então, no braço, geralmente, a gente coloca uma tipóia. Não fazer massagem no local. Isso daqui é terrível. Você já imaginou você com o braço quebrado e alguém passando a mão em cima? O que que você faz? Você morre, né? Você dá um soco ou você grita? Eu acho que eu morro.
Então, não faça massagem no local. O máximo que você pode fazer é colocar gelo no local. E mesmo assim, se a pessoa tolerar, tá? Não amarrar o local da fratura. Então, em cima da fratura, eu não passo essa atadura, tá bom? E não tentar colocar o osso no lugar. Quem vai colocar isso é médico quando a pessoa estiver, né, sedada ou com analgesia adequada para poder movimentar. Aí a gente também tem luxação, entorse, né, e contusão. Então, como que eu trato, né, uma luxação, uma entorse ou uma contusão? Como se fosse uma fratura. Eu não sei o que aconteceu naquele local. A luxação, gente, muitas vezes ela esconde, né, uma fratura. Muitas vezes tem gente que confunde luxação com fratura. Isso daqui é uma luxação, ó. O dedo ele deslocou, tá? Ele não tá fraturado, ele luxou. Ele saiu da articulação onde ele deveria estar e ele foi para outro lugar, né? Então, isso daqui é uma luxação, uma entorse, né? Quando você torce o tornozelo, torce o punho, certo? E uma contusão, um hematoma, você bateu e formou aquele hematoma quase que imediatamente. Muitas vezes, o hematoma, ele esconde uma fratura não completa. Então, a pessoa trincou o osso, certo? Então, por isso que eu falo, tanto na luxação, quanto na entorse, quanto na contusão, eu trato como se tivesse fratura. Então, eu vou imobilizar a área traumatizada, vou colocar compressa fria no local para diminuir a quantidade, né, de edema e de dor, sim. Eu não vou fazer massagem no local e eu vou providenciar transporte para essa pessoa aí até o hospital, ok? Acidente ocular pode ocorrer, pode, clínica de estética tem aí antecedentes disso, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um prego que foi parar no olho, mas poderia ser uma agulha, poderia ser uma pinça, poderia ser qualquer outra coisa, até ácido, né? Às vezes a gente fala para a pessoa assim, fecha o olho, mantém o olho fechado, e a pessoa tem um capiroto do lado que fala, vou abrir, né? Então, se tivesse com o olho fechado, não faria isso. Por isso que muitas vezes se recomenda que você coloque compressas ou algodão em cima do olho para que a pessoa entenda que ela tem que manter o olho o quê? Fechado, né? Então, lavar o olho com água ou soro fisiológico, nesse caso aqui, você não vai lavar, tá? Se cair um objeto fixou no olho, o que você vai fazer? Você vai tentar fixar isso daqui da melhor forma possível e manter os dois olhos fechados, porque se um olho movimenta, o outro também movimenta. Lembrando que a gente movimenta os olhos, né, nas direções confluentes, né? Então, os dois olhos vão para o mesmo lugar. A gente não é um camaleão que põe um olho para cada lado, certo? Não remover o corpo estranho, quem vai tirar isso daqui provavelmente é o médico. Proteger o olho, então eu ponho aqui um suporte, uma gaze, passo uma faixa sem comprimir, sem empurrar o objeto para dentro, né? Permitindo que a pessoa ela fique com o olho fechado. Tento acalmar a pessoa, gente. Você já imaginou a aflição que é ter um prego no olho, tá? Transportar a vítima para atendimento médico. Essa foto aqui, ó, ela é verídica, tá? Essa querida senhora, eu não sei o que ela tinha na cabeça, né? Ela colou os cílios com cola Super Bonder. Ela quase ficou cega. Então, assim, olha, o cílio da parte de cima, né, está tudo embaixo. Fora que está colado na parte de baixo, porque na hora que ela foi passar a cola Super Bonder, eu me pergunto qual é a criatura em sã consciência, né, que se diz aí plena pensante e coloca Super Bonder nos cílios, né? Essa pessoa, acho que ela não tem capacidade de discernimento de uma criança de 1 ano, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas pode ocorrer, por exemplo, de você estar fazendo alongamento de cílios e você errar, né? A pessoa abrir o olho e na hora que você está aplicando, né, errar. Então a gente tem que tomar cuidado. As colas de cílios geralmente elas irritam a região ocular. Se isso acontecer, é água, né? Vai lavar o olho até chegar no hospital, ok? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Geralmente essas substâncias elas queimam a vista. Temos alteração aqui de nível de consciência por hipoglicemia e hiperglicemia, né? Hipoglicemia e hiperglicemia pode acontecer em qualquer pessoa, né? A hipo geralmente sim, a hiper não, tá? A hiperglicemia ela é uma condição do aumento da glicose circulante
que é compatível com pessoas diabéticas, né? Então, eu tentei colocar o vídeo da minha avó aqui, mas o meu pai não deixou, né? Ele falou que ia expor minha avó, mas assim, a minha avó tem 90 anos, gente. Ela, a velhinha, coitada, né? Eu queria mostrar para vocês o que é a perda o estado de inconsciência com hiperglicemia. Minha avó, ela passou mal esses dias e ela tava assim, ela não se movia. Você falava com ela, parecia que ela tava morta, né? Porque a glicemia dela tava muito alta e ela é diabética. Tá? Então, assim, a hiperglicemia é quando eu tenho um aumento muito grande da taxa de açúcar no sangue. Então, a gente tem limites de glicose circulante, né? Graças a Deus, a gente apresenta aí a produção de insulina pelo pâncreas, lembrando que o pâncreas é uma glândula mista, né? Que faz tanta a insulina quanto produz o suco pancreático, né? Que atua na digestão. E a insulina, ela trabalha de acordo, né, com a liberação de glicose. Pessoas que não produzem insulina suficiente são diabéticas ou aquelas que têm ausência da produção da insulina pelas células de Langerhans, né, pelas células betas, elas também serão diabéticas. Já o estado de hipoglicemia é quando o nível de glicose circulante ele tá baixo. Então, isso também pode ocorrer em qualquer pessoa, tá? Aqui só em diabéticos, aqui em qualquer pessoa. Alguém no grupo comentou que passa mal, que a pressão caía, eu não lembro quem foi, tá? E eu até comentei, eu falei, geralmente isso daí é por baixa de açúcar. Gente, a dor pode levar a estado de alteração de hipoglicemia, da glicemia do sangue. Quando a gente passa muito tempo sem comer, tem as modas agora, né, de jejum intermitente, tem gente que fica aí mais de 18 horas sem comer, vai fazer um procedimento que tem dor, vai passar mal, tá? Então, no estado de hipoglicemia, nos casos de inconsciência, né, se eu der açúcar para a pessoa ela retoma a vida, né? A alma retorna ao corpo, né? Já aqui no caso de hiperglicemia, se eu der açúcar, eu levo a pessoa a óbito. Então, eu tenho que tomar cuidado entre um e outro. Então, o estado de hipoglicemia, toda vez que você for atender uma cliente, pergunta: você comeu? Né? Se ela falar assim, eu comi, o que você comeu? Né? Então, recomenda-se uma dieta leve. Comi uma feijoada. Pô, você vai fazer um procedimento com uma pessoa que comeu feijoada, você vai matar a pessoa, principalmente se tiver aí comprometimento de circulação, tá? Portanto, se não houver dúvida quanto ao diagnóstico, no caso de diabéticos inconsistentes, né, inconscientes, né, a administração de açúcar sublingual é o procedimento mais indicado. Então, se a pessoa é diabética, você sabe que ela tem histórico de diabético, chegou e falou, olha, eu não comi, ela passou mal, né, tá suando, tá, isso e aquilo, talvez pode ser hipoglicemia, tá? Mas também pode ser hiperglicemia. Uma coisa que vocês têm que entender aqui, só a pessoa diabética acaba entendendo, é que o diabético, gente, ele não pode ficar sem comer. Quando ele fica sem comer, a taxa de açúcar do sangue dele não cai, ela sobe, né? Por quê? Porque o meu corpo, ele trabalha com duas vias metabólicas. Ele trabalha produzindo energia a partir da energia que foi armazenada no meu corpo e produzindo energia a partir daquilo que foi comido, né? Que você comeu, comida é ótimo, que você se alimentou e se transformou em carboidrato e açúcar no seu corpo. Se uma pessoa com hiperglicemia, uma pessoa diabética, né, é recomendado que ela coma de 3 em 3 horas. Por quê? Porque ela mantém o nível, né, de glicose ali, de um nível de glicose dentro da taxa ideal. Se ela dá um espaço muito grande, o que acaba acontecendo? O nosso corpo ele vai usar a via metabólica anaeróbica. O que ele vai acabar fazendo? Ele quebra gordura para transformar a gordura em ATP, em energia para o nosso corpo, tá? E essa quebra de gordura, ela é tóxica para o meu organismo. Então, eu começo a quebrar a gordura, molécula de, né, por exemplo, glicogênio, né? Eu acabo quebrando glicogênio. Você já deve ter ouvido essa palavra alguma vez na vida. E esse glicogênio aí, ele vai te causar, né, um aumento do açúcar. Por quanto tempo eu vou manter essa taxa de açúcar alta, né? Eu vou manter essa taxa de açúcar alta aí por um bom tempo, por no mínimo aí 8 horas. Depois, sim, quando a minha reserva for acabando, a minha taxa de açúcar vai diminuindo. Então, se a pessoa é diabética, sempre confirma se ela comeu antes. Se ela não é diabética, também confirma, né? Porque se ela não é diabética, pode ocorrer desde do estado de hipotensão, mal-estar,
né, dor, hipoglicemia, assim por diante, ok? E o último parte aqui da nossa aula de primeiros socorros são as convulsões, que também pode levar aqui à alteração do nível de consciência. A crise convulsiva, gente, nada mais é do que a diminuição do aporte sanguíneo, né, ao cérebro, que todo mundo já viu o que acontece, né? A pessoa que é convulsiva, que tem epilepsia, ela geralmente faz tratamento, ela toma remédio, mas existem condições que podem levar, por exemplo, à convulsão, que nem a hipoglicemia e a hiperglicemia podem levar a estado de convulsão. A pessoa baixa tanto que ela perde consciência e acaba convulsionando. Na convulsão, a vítima ela não enrola nem engole a língua, porque a gente tem aquele mito, né? Que são os folclores populares, dizendo assim: ah, você tem que enfiar o dedo quando a pessoa tá convulsionando, você tem que abrir a boca da pessoa, enfiar uma colher, né? Ou puxar a língua para fora. Pelo amor de Nosso Senhor, não faça isso, porque senão eu me materializo na sua frente e te mato, tá? Não te ensinei isso. A pessoa ela não vai morder a língua, ela não vai fazer nada disso, deixa. E se ela morder também, ela não vai tirar um pedaço, ok? Então, o que que a gente faz? A pessoa convulsionando na sua frente, o que você tem que priorizar é manter a cabeça dela estável. Por quê? Porque durante a crise tônica-clônica, né, que é essa crise aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Esse espasmo aqui muscular, tá? O que que acaba acontecendo? A gente começa a se debater, né? Então a cabeça ela começa também a bater. Então, se a pessoa caiu na sua frente, bateu a cabeça, o que que você faz? Deixa a crise passar, não vai dar um de herói, não enfia o dedo na boca, porque se ele fechar a mandíbula, né, você vai perder o dedo. E não enfia nada na boca da pessoa, porque se você colocar alguma coisa e for metálico, na hora que ela pressiona, né, os dentes, a maxila e a mandíbula, ela pode quebrar os dentes. Então, ela já está tendo uma crise convulsiva, ela não precisa de mais prejuízo, né, fornecido por você. Simplesmente acolchoa aqui, né, a região da cabeça e espera a crise passar. Passou a crise tônica-clônica, né? Aí você vira a pessoa, lateraliza ela para o lado esquerdo, porque favorece não só a circulação, né, como também a respiração, e também impede que ela fique engolindo saliva, porque geralmente na crise convulsiva ela tem a cealorreia, que é a baba constante, tá? Geralmente, quanto que dura uma crise dessa? De 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40, até 1 minuto a gente considera normal, tá? Acima de 1 minuto já é uma crise preocupante. Ah, eu vou precisar ligar para o SAMU? Se é uma pessoa que já apresenta histórico, né, e ela convulsionou na sua frente, espera um pouquinho, né? A não ser que ela tenha crises recorrentes uma atrás da outra. Então, se ela convulsionou, é só você ligar para o familiar dela, tá? Falar, olha, ela convulsionou aqui, você quer que eu faça o quê, né? Mas na hora do desespero, se você ficar desesperado, é só você ligar realmente para o SAMU, ok? A pessoa que convulsiona, ela perde a consciência, mas a consciência ela é recobrada em poucos minutos, ela volta confusa. Então, assim, um monte de gente em cima dela não é favorável. Então, a gente tem que abrir espaço, né? Tem gente que vai lá, quer ver a pessoa morrendo, falar, meu Deus, tá morrendo. Não. Abre espaço, deixa entrar ar, ela precisa de ventilação. Você vai ver que o corpo dela vai ficar mais quente, ela vai transpirar e ela vai ter uma respiração que a gente chama uma respiração mais pesada. Então é como se a pessoa estivesse realmente dormindo. Você vai ouvir a pessoa fazendo literalmente esse barulho. Né? Ela volta com esse barulho, tá? Essa respiração aqui, ela vai se normalizando, principalmente se você lateralizar a pessoa depois que acabou a crise, né? Que não está mais convulsionando. Aí você lateraliza ela para o lado esquerdo e espera ela recobrar a consciência. Ela vai voltar confusa? Vai, né? Ela não sabe o que aconteceu com ela. Então, você também tem que manter a calma nesse sentido, tá bom? A fase de relaxamento, então, não tem uma duração pré-determinada, foi o que eu falei para vocês. A vítima, ela corre o risco, né? Se ela não tiver em decúbito lateral, pois o decúbito dorsal, ela sofre a ação da gravidade, né? E aí favorece a queda da língua, provocando asfixia. Então, terminou de convulsionar, eu lateralizo, porque o corpo dela não tá sob o comando dela, né? Então, passou a crise, a pessoa ela fica mole. Então, todo o músculo dela tá relaxado. Então, eu
tenho que virar a pessoa de lado para quê? Para que a língua não provoque o sufocamento da pessoa, tá bom? Tomamos cuidados, então, com a permeabilidade das vias aéreas, liberando, então, vias aéreas, né? E colocamos lateralizada para escoamento das secreções da boca, certo? Gente, isso daqui não tem segredo, ok? Tudo que foi falado aqui você já deve ter visto alguma vez na vida. Quem gosta de assistir aí aqueles seriados médicos, ER, né? É, Grey Anatomy, né? Tem vários aí que tem esse tipo de procedimento. Gostaria de demonstrar aqui minha gratidão por vocês terem me aceitado, por vocês terem assistido a minha aula. Só tenho a agradecer. Quem entregou as atividades entregou, quem não entregou não vai entregar mais, tá? Vai ser aceita só as atividades que eram para ser entregues naqueles dias, que valem 5 pontos, e vai ter uma atividade agora de 5 pontos também. Então vamos fazer atividade e entregar, ok? Muito obrigada a todas. A gente se vê aí pela escola. Com fé em Deus, essa pandemia vai acabar, a gente vai se ver, né? E vai se conhecer aí melhor, tá bom? Se eu falei alguma bobagem aqui, me desculpe. Se eu deixei de responder alguma questão sua, alguma dúvida, pode mandar, porque eu ainda respondo, tá? Mesmo fora do período da disciplina. Qualquer coisa é só me chamar aí pelos grupos, que eu tô sempre pelo grupo, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Beijo!